A complexidade de uma história muitas vezes é medida pela forma que uma narrativa apresenta e estabelece os seus acontecimentos. Nesse aspecto, é muito comum medir a complexidade se baseando na história em si que está sendo contada. Como os personagens apresentados lidam com o problema apresentado, indo do ponto A até o ponto B. Fábulas para crianças, por exemplo, costumam trazer situações entre animais e como eles lidam com obstáculos físicos, com problemas objetivos. Todo mundo conhece a história da formiga e da cigarra. É uma história bem objetiva e simples nos aspectos práticos de uma história. A formiga é viciada em trabalho, tudo que ela faz é se preparar para o inverno, enquanto a cigarra é uma boêmia que não se importa com nada e fica cantando sem parar. A gente facilmente entende o ponto A até o ponto B que essa história traça. Mas existem aspectos de uma narrativa que não deveriam ser qualificados pela quantidade de acontecimentos. A forma como os personagens agem, pequenas frases que são ditas, troca de olhares e de gestos entre os personagens. Todas essas coisas ajudam a trazer complexidade para a obra, indo para uma camada mais embaixo, uma camada emocional. Qualquer história pode se desenvolver tanto nos aspectos práticos quanto nos aspectos emocionais. Ora, o que são filmes de drama se não histórias cujo foco é justamente o emocional dos personagens e não os acontecimentos práticos da narrativa em si? Vamos voltar para a fábula? A gente pode pensar como para a formiga, a paz dela é obtido através de pensar na recompensa que ela vai ter quando o inverno chegar. Ao ver que todo o seu trabalho foi válido, irá ajudá-la a sobreviver. Enquanto a cigarra, não querendo biologizar o papo demais, mas cigarras adultas têm um tempo de vida muito curto. Então para ela o que importava era aproveitar a vida o máximo que ela podia, enchendo o saco da amiga formiga dela e cantando até que ela se vá, aproveitando a sua vida ao máximo. Tá vendo como uma história super simples ganha bastante estofo quando a gente pensa nela um pouco mais embaixo? O Senhor dos Anéis é uma história comumente considerada muito simples, até mesmo básica, justamente pela sua história ser uma clássica aventura de bem contra o mal. E nesse sentido, o Senhor dos Anéis é bem direto ao ponto, o que é compreensível, vide a ameaça que o Sauron representa. Até por esse sentido, muita gente que nunca se importou com o Senhor dos Anéis conseguiu se interessar mais por Game of Thrones, por possuir tramas políticas mais elaboradas, além de temáticas mais adultas, mostrando que uma história na Terra-média pode ser menos fantástica. E eu entendo e concordo com esse mérito de Game of Thrones. A principal diferença é que, em termos objetivos da história, Game of Thrones é uma história bem complicada, enquanto O Senhor dos Anéis é uma história bem simples. Mas quando a gente vai para o âmbito emocional, Senhor dos Anéis é uma obra muito complexa, com muita coisa para dizer. E para mim é fantástico uma obra tão simples conseguir ser ao mesmo tempo tão complexa. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Gente, eu gosto muito de introduções longas para os vídeos, vocês gostam também? Principalmente nesse tipo de vídeo que eu quero discorrer sobre um tema e viajar na maionese, eu acho divertido introduzir bem, dar bastante substância para falar do assunto. Me conta aí nos comentários o que você acha, mas vamos lá. O principal tema que eu enxergo em Senhor dos Anéis é a corrupção e como ela molda a história. Como ela molda os homens e como os homens moldados por ela moldam a história. Ora, um anel é praticamente um personagem. Por mais que ele seja um objeto, ele tem vontade própria e tenta desesperadamente manipular a pessoa que estiver perto dele. E no momento que a história começa, nós estamos ali perto do final de Tempos de Paz para dar início a Tempos de Guerra. Os súditos de Sauron descobrem que um anel está no condado, então vira uma questão de pouquíssimo tempo para que um anel seja levado em segurança de lá. Para essa tarefa, sem tempo de explicar nada com calma, o Gandalf encarrega a Frodo, um hobbit, de levar o anel em segurança até Valfenda. E eu acho muito interessante a forma como os hobbits lidam com essa viagem. Todos eles tinham muita convicção de que chegando em Valfenda, eles dariam um anel pros elfos e GG, né? Vambora que a gente ainda consegue pegar a janta. A magnitude do que viria a acontecer depois de Valfenda era inconcebível pros hobbits, pois os hobbits são pessoas extremamente inocentes. E é até mesmo correto chamá-los de ingênuos. A vida deles se resumia em cuidar do condado, cuidar da casa, trabalhar e no final do dia festejar e ser feliz. Essa falta de conhecimento do mundo os torna seres muito puros, com corações de ouro. Cara, lembra da cena que o Sam simplesmente para de andar e diz pro Frodo: se eu der mais um passo, será o mais longe que eu já estive do condado em toda a minha vida. Olha que ser precioso, cara. O Sam não tem condição. E é por essa inocência, por esse coração bom, que é definido que o Frodo seria o portador do Um Anel. E que para essa missão de destruí-lo na Montanha da Perdição, ele teria uma comitiva para protegê-lo nesta longa e árdua viagem. A Sociedade do Anel. E é quando a gente começa a pensar nos outros personagens que a gente começa a adicionar tempero nessa história. Ao longo da obra, vários personagens são
são tentados pelo um anel. Se nós víssemos apenas Aragorn e Boromir, que são humanos, sendo tentados, nós poderíamos até pensar que, acontece, são humanos, faz parte, né? Mas, cara, a gente vê o Gandalf, o personagem que é a nossa pólice de seguro, a garantia que tudo vai ficar bem sempre que ele estiver junto. A gente vê esse cara precisando lutar pra resistir à tentação de um anel. Além dele, a Galadriel passa pela sua aprovação também. A elfa mais incrível que a gente conhece luta contra a tentação. E a função narrativa pra mim de nós vermos esses personagens lutando contra a tentação de um anel é justamente para, por comparação, nós percebermos o quanto a pureza do Frodo é única. A corrupção do anel justamente canta no ouvido da pessoa que está sendo tentada, como ela teria acesso ao poder para conquistar o que ela quisesse. Mesmo tendo ciência que o anel não quer te ajudar, ele justamente quer que você caia na lábia dele, é muito difícil você que já viveu bastante, sabe, que já viu muito do mundo, você que perdeu a sua inocência, a sua pureza, não achar a tentação forte pra caramba. Veja como Gandalf, que é muito sábio, precisa fazer um esforço gigantesco para suprimir essa vontade. E falando em marcas da vida que servem para nos ensinar, para nos dar experiência, e por que não para nos dar traumas, quando eles estavam conseguindo fugir do Balrog em Moria, eles perdem o Gandalf. Fly, you fools! Corram, seus tolos. Essa é a primeira grande perda da Sociedade do Anel e o primeiro momento em que a realidade mostra o seu poder implacável diante do Frodo. Inevitavelmente a gente chega no Boromir. Ele pensa em como ele poderia proteger Gondor com o poder de um anel, mas perceba a diferença na construção dessa frase. Mais importante para ele do que Gondor ser protegida é que Gondor fosse protegida por ele. É uma forma de mascarar um desejo egoísta, justamente para pôr as mãos num anel. Naquele momento os orcs de Sauron estavam caçando a Sociedade do Anel, e o Frodo ser obrigado a vestir um anel para conseguir escapar do Boromir definitivamente era tudo que eles não precisavam naquele momento, pois isso ajuda o Sauron a localizá-lo. Então a gente chega na cena que talvez seja a minha cena favorita de Senhor dos Anéis. Após escapar do Boromir, Frodo encontra Aragorn, e naturalmente fica com medo de chegar perto demais dele depois do que acabou de acontecer com Boromir. Aragorn diz, eu vou te proteger. E Frodo responde com, mas você pode me proteger de você mesmo? Cara, a Sociedade do Anel era uma boa ideia, mas essa jornada sempre foi o fardo de uma pessoa. E isso é um detalhe que todo aquele conselho reunido lá em Valfenda não teria como saber, não teria como imaginar além da teoria. Por mais que o Frodo não fosse um apto guerreiro a se defender, ele era o único apto a carregar o peso de um anel. O único que era puro e inocente o bastante para não cair na tentação. Aragorn, Gimli e Legolas eventualmente o atrasariam, isso se não colocassem tudo a perder. E quando Frodo pergunta ao Aragorn se ele pode protegê-lo de si mesmo, Aragorn ouve o seu nome sendo chamado pelo anel. Então ele se ajoelha, segura as mãos do Frodo e diz a ele: I would have gone with you to the end. eu terei ido com você até o fim. Os dois naquele momento entendem que isso foi uma despedida. O Aragorn entende que ele e os outros seriam um fardo para o Frodo. E o Frodo entende que o fardo de um anel só pode ser carregado por ele. Em sequência disso, Frodo corre pois os orcs estavam chegando e Aragorn os encara de frente. Uma outra despedida que muito me emociona é a de Merry e Pippin vendo o Frodo na árvore logo ao lado e ao entenderem a decisão do amigo de se separar e seguir viagem sozinho, eles chamam a atenção dos orcs e saem correndo. Merry e Pippin merecem o mundo, né, gente? Meu Deus do céu. Então, Sam e Frodo seguem a viagem sozinhos. E no começo do Retorno do Rei, Sam mostra pra nós a sua inocência ainda ali presente, ao dizer que ele estava reservando parte da comida para a viagem de volta. E no olhar do Frodo, nós sentimos o baque. Tá ficando claro pra ele que não vai ter viagem de volta, não. Inúmeras batalhas são travadas ao longo da obra, mas a batalha final mostra o poder que o Frodo tem como presença, o poder que o Frodo tem como conceito, como homens corrompidos pela vida, nesse momento corrompidos não no sentido negativo, mas no sentido de maculados, né, como algo natural que acontece com todos nós ao longo da vida, como líderes são inspirados pelo Frodo. E a esperança de saber que existe uma chance remota de que ele ainda esteja vivo e esteja chegando em Mordor faz com que eles criem o plano mais inocente que eu já vi. Avançar com as tropas que ainda restaram até os portões em Mordor para chamar a atenção do exército e do Olho de Sauron, abrindo caminho para que Frodo possa chegar
chegar até a Montanha da Perdição. E no fatídico momento de soltar o anel na lava da Montanha da Perdição é que o anel consegue tentar o Frodo mais forte. Essa jornada toda durou 13 meses, entre eles saírem e voltarem ao condado. Então é possível que no 10º mês o anel foi destruído. Cara, foram 10 meses em que a inocência do Frodo foi se esvaindo, em que ele foi conhecendo o mundo, mas não da forma ideal de se fazer, portando em seu pescoço um artefato que fica tentando seduzir quem o porta. É louvável que o Frodo tenha conseguido resistir até aquele ponto, mas a missão é cumprida e um anel é destruído. A paz é restaurada na Terra-média, e finalmente os hobbits podem voltar ao condado. Mas é esquisito, né? Depois de tudo que eles passaram, simplesmente voltar para aquela vida que eles tinham antes não encaixa mais. Eles ocupam muito espaço, eles não cabem nos lugares. Acontece que a inocência se foi. Eu penso que o Frodo do final de Senhor dos Anéis jamais conseguiria repetir o feito. Jamais conseguiria repetir forças para novamente fazer toda essa jornada para destruir um anel. Então me é fascinante pensar que sim, o Frodo e o Sam poderiam de fato ter morrido lá na Montanha da Perdição, sabe? Sem que tivessem as fatídicas águias que buscam eles e salvam eles. Mas veja como é tematicamente coerente e muito mais forte, ao invés de você matar esses personagens, você mantê-los vivos, mas agora sem um propósito de vida, agora completamente quebrados por tudo que aconteceu, sem o brilho no olho, sem a inocência que era o que o caracterizava, pois essa jornada foi transformadora, e a sua inocência foi o preço que o Frodo pagou para conseguir cumprir a missão. Para destruir aquela grande fonte de corrupção que existia no mundo, foi necessário sacrificar a inocência de um pequeno hobbit, que se tornara um símbolo de esperança e o grande herói da Terra-média. É uma história simples, com um conflito bem e mal muito bem definidos, mas que de maneira objetiva é muito bem executada, pela forma que a narrativa é de fato resolvida. Mas os eventos práticos, pra mim, estão longe da qualidade que a narrativa emocional possui, fazendo O Senhor dos Anéis uma obra bem simples, mas extremamente complexa. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Conta nos comentários o que você acha dessa ideia. Senhor dos Anéis é uma trilogia de filmes que cada vez que eu assisto eles só melhoram. É uma obra que eu tenho muito carinho e conforme eu vou crescendo eu vou vendo mais nuances que antes eu não conseguia ver. É simplesmente fabuloso. Reassista Senhor dos Anéis pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. Essa obra é simplesmente maravilhosa. E se eu não me engano, hoje, no dia que tá saindo esse vídeo, estreia Anéis do Poder. Eu tô com uma vontade absurda pra essa série. Eu espero que ela seja fantástica. É bem possível que tenha alguma coisa dela aqui no canal no futuro. Deixa o seu like e se inscreva no canal pra ajudar o Lipe Sem Foco a crescer. E mande esse vídeo pra um amigo seu que curte Senhor dos Anéis também. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lipe Sem Foco. Valeu!